Olá. No momento de isolamento social, muito se pensa na questão da educação com o ensino à distância. Mas como será que se é trabalhado o ensino à distância? Quais são os projetos para o futuro? O que está acontecendo agora? Nós chamamos aqui uma pessoa que vai nos dar todas as dicas e todas as respostas. Depois da vinheta, a gente volta. Está no ar a mesa de debates aqui na TVE de Juiz de Fora, mas também está na Premium FM. Os nossos assistentes, nossos ouvintes hoje vão ser premiados com um assunto muito interessante. Nós chamamos aqui a diretora Simone Brito, ela vai se apresentar e ela vai falar de educação à distância. E você vai entender o que está acontecendo no mundo atual frente ao isolamento, mas também quais são os projetos para o futuro. E eu trouxe para debater no comando do nosso programa aqui, junto com ela, que já inclusive a conhece e foi quem a convidou, o nosso amigo diretor aqui da TVE e da Rádio Prêmio, Ronald Platz. Tá ok? Tudo bem, Ronald? Tudo beleza com você? Tudo bem, José Roberto. Simone, muito bem-vinda à mesa de debates. É um assunto interessante porque, de uma hora para outra, o EAD caiu nas graças da população, né? O ensino à distância se tornou necessário para toda a população. Todo mundo que quer aprender alguma coisa, quer evoluir, progredir socialmente, o ensino à distância se tornou, vamos dizer assim, a bola da vez. E é exatamente isso que a gente vai estar falando hoje com a Simone, que é diretora-geral da Faculdade Pitágoras. Muito bem, Simone. Então, eu gostaria que você iniciasse a sua apresentação falando sobre a Faculdade Pitágoras, falando sobre o projeto que vocês têm, se adequando ao momento atual, mas eu queria que, antecipadamente, você falasse um pouco do seu currículo, né? Para as pessoas saberem assim, de quem vem a informação e o quanto você está inteirada, ou melhor, o quanto você está dentro desse processo. Sim. Perfeito. Obrigada, Zé Roberto. Obrigada, Ronald, aí, pelo convite. Essa oportunidade de falar sobre educação, sobre ensino superior. Eu acredito que ela cabe, né, em qualquer contexto, não só nesse cenário de isolamento que a gente vivencia hoje. Então, agradeço aí essa oportunidade. Em termos de formação, eu sou administradora, eu me formei na Universidade Federal de Uberlândia no ano 2000, fiz um mestrado na Universidade Federal do Paraná, então sou mestre também em administração e atuo aí como gestora educacional desde 2010. Minha carreira no meio acadêmico, ela já chega aí aos 16 anos, então eu comecei como docente, estou nessa instituição desde 2004, então eu tenho aí 16 anos de experiência, tendo passado aí por todos os níveis, professora, coordenadora, e hoje eu estou gestora na Faculdade de Pitágoras de Juiz de Fora, é um projeto novo do Grupo Croton. Então, a gente é uma unidade que tem 2 anos de atuação em Juiz de Fora, embora a Faculdade de Pitágoras ela tenha aí um histórico de mais de 50 anos de tradição, se a gente contar as origens do Grupo Pitágoras, né? Então, a gente traz para Juiz de Fora essa expertise no segmento de educação, hoje atuando no ensino superior. E para a gente é um privilégio atuar em Juiz de Fora, uma cidade que tem a educação como referência, né? Uma cidade educadora, com muitas escolas de ensino médio, com muitas instituições de ensino superior. Para a gente tem sido uma oportunidade incrível de aprendizado. O Simone, apesar de algumas coisas serem faladas por gestores, por políticos, por professores ou por diretores, e estar muito na mídia e ser muito comentado, essas coisas elas não perfundem totalmente na sociedade e elas não são absolutamente entendidas, né? Então, por exemplo, quando se fala de educação à distância, as pessoas ficam pensando que era igual uma coisa que existia muito antigamente, que você nunca deve ter ouvido falar, e nem sei se o Ronald vai lembrar, uma coisa chamada IAGESE. Eu tenho até dificuldade de falar essa palavra, IAGESE. O IAGESE, ele mandava umas apostilas para a sua casa, você fazia uma instrução e você fazia umas provas por correio e ele te dava uma certificação. Eu creio que aquilo devia ser uma coisa extremamente fajuta. Mas era uma coisa que
pegava educação e instrução de coisas mais elementares. Não era, por exemplo, uma formação universitária. Okay? Depois disso, quando a internet começou, a gente fazia curso de pós-graduação, então já colocavam as coisas em sites, você visitava os sites, né? E se você não tivesse oportunidade de fazer isso, você ia dentro da sua faculdade, lá você via o site, pegava, mandava imprimir uma apostila, uma coisa qualquer. Isso ainda não era o EAD. O EAD, ele surgiu agora e, vamos dizer assim, ele é um projeto para o futuro. O que o isolamento social fez? Ele apenas evidenciou uma necessidade e mostrou que existe uma saída e que essa saída é uma tendência. Concorda comigo? Bom, agora eu queria que você explicasse um pouquinho para o nosso público que a sua faculdade, vocês estão implementando uma coisa. Essa coisa, o que é exatamente? Como que funciona a educação à distância? Para o camarada sentir confiança de que ele vai sair com uma formação lá de dentro, uma formação fiel, uma formação robusta, né? Porque essa coisa não vai ser uma novidade para a gente poder fazer coisa fajuta por aí, né? Eu tenho certeza que, com o nome que o Pitágoras tem, que já é antigo, sempre muito respeitado, né? Eu tenho origem como professor, sempre respeitei muito o Pitágoras, eu quase trabalhei no Pitágoras, na época, em Priscas Eras aí, uma pena que eu não tenha trabalhado. Mas então, explica para o nosso público, para o nosso ouvinte e para o nosso assistente aqui da TV e do YouTube, o que é exatamente a educação à distância e como é que vocês estão implementando o projeto. Tá. Eu vou explicar dentro do nosso contexto como é que a gente tem atuado e antes de falar sobre a educação à distância, eu vou só contextualizar esse cenário de isolamento social e a importância que essa visão traz para a gente, tá? Certo. Eu gosto sempre de imaginar essa evolução, né, do ensino superior, da educação nesse contexto de isolamento, como se fosse uma caminhada, né? Eu faço uma analogia com o processo de caminhada permeado aí por vários ciclos de aprendizagem. Se a gente pensar dessa forma, do mesmo jeito que a gente tem uma caminhada, a gente tem um ritmo mais lento, um ritmo normal e um ritmo intensificado. Então, na nossa caminhada no sentido de educação, esse ano de 2020, ele startou o processo de intensificação e aceleração dessa caminhada. O que aconteceu a partir da Covid-19? Né? A gente teve aí um processo de aceleração de muitas mudanças que já vinham sendo gestadas pelas instituições de ensino superior, mas que com esse cenário abriu-se as possibilidades delas de fato acontecerem. Então, a gente está falando aí de um adiantamento de algumas situações que ocorreriam em torno de 5, quem sabe 10 anos. Então, nós passamos esse processo de aceleração e esse processo está permitindo para a gente mudar ou migrar de uma educação mais tradicional para uma educação mais tecnológica e disruptiva, né? O cenário de isolamento social, ele trouxe um impacto muito grande, no caso da nossa instituição principalmente, né? E eu acredito que de todas as instituições de ensino superior, para o ensino presencial, porque o ensino presencial tem na presencialidade, no contato diário, toda a sua essência, enquanto o EAD tem o distanciamento inerente ao seu conceito, né? Então, o impacto, ainda que tenha acontecido nos alunos de semipresencial, ele foi menor. Quando a gente traz essa disrupção, essa mudança dos aspectos tecnológicos para o presencial, a gente passou a ter o que ainda era tido como com certas barreiras, que foi o processo de virtualização do presencial. Quando você transporta, né, tudo aquilo que existe de presencial para o ambiente online e leva para a casa do aluno todas aquelas aulas presenciais, a gente começa a quebrar aí aquela barreira que ainda existia quando se falava em EAD, né? Então, a gente tem uma visão, em alguns casos, críticas em relação ao uso do ensino à distância. Tem gente que acredita que ele não dá a mesma garantia de aprendizado que o presencial, que a não interatividade com o professor pode ser uma barreira. Então, para quem tinha essa visão ainda de colocar isso como um empecilho, essa virtualização do presencial que a gente conseguiu fazer a virada
levando o ambiente do presencial para a casa do aluno, ela desmistifica isso de forma total, né? Então, a gente quebrou aí a primeira barreira. E aí, o fato da gente estar... E é claro que algumas instituições estavam mais preparadas, outras menos, mas todas se atentaram para esse fato do uso das tecnologias dentro dos seus modelos acadêmicos. Essa aceleração, ela traz à luz essa necessidade. Então, ainda que a instituição não vá adotar 100% o ensino à distância, com certeza os próximos passos caminharão com a inserção do ensino à distância em boa parte dos conteúdos dessas instituições. Ô Simone, antes de passar a palavra ao nosso amigo Ronald, vocês estão fazendo, o que vocês estão fazendo, independente do isolamento social, ao que tudo indica, já é um projeto de vocês para poder acabar com essa mística de que a formação do EAD, né, ela não é tão boa quanto a presencial. Mas realmente existem, por exemplo, questões de laboratório, né? Por exemplo, medicina, como é que você faz a medicina? Um curso de medicina agora, com isolamento, ele teria alguns problemas. Mas aí os problemas são de você ter uma pandemia, não é isso? Mas esses problemas eles seriam corrigidos em situações normais, porque vocês estão com um projeto novo, não é isso? Então, eu acho que para aumentar a confiança do nosso ouvinte aqui e saber que a Rede Pitágoras e outras redes, e até as universidades federais, as universidades do Rio Grande do Sul, a USP, a Unicamp, estão todos discutindo isso aí. Vocês não são os únicos que estão discutindo, vocês talvez tenham saído na frente, mas e vão servir de exemplo, né? vão ser guias. Mas essas discussões elas são bastante está ebulindo aí. Então, em situações normais, só para o nosso ouvinte e o nosso assistente saber, em situações normais, sem a pandemia, uma educação técnica que precisa de uma presença por causa de laboratórios, isso aí seria satisfeito pelo Pitágoras como? E no isolamento, o que tem sido feito? Qual é o projeto de um socorro imediato como essa situação que vivemos? Hoje a gente já trabalha com um modelo híbrido de ensino. O que é esse modelo híbrido? É um modelo que permeia aí dentro das disciplinas um componente presencial ou, no caso, EAD, com um conteúdo prático que é passível de ser realizado hoje em função do isolamento social através de tecnologias simuladoras, né? Ou em ambientes normais a gente utiliza isso dentro do próprio laboratório. O modelo híbrido de ensino, eu entendo que é uma tendência, ele deve ser adotado aí pela maioria das instituições, no seguinte sentido: você coloca em EAD aquele conteúdo onde o aluno consegue se desenvolver e aprender sozinho, ele é um conteúdo mais teórico, aquilo que necessita intervenção, interação com o professor, que está associado às práticas, você consegue realizar nos laboratórios. Isso já é fato, a gente já realiza. No cenário de isolamento, o que a gente fez foi adequar todo aquele ferramental que estava disponível no caso dos laboratórios das práticas presenciais para um laboratório virtual. Muitos cursos da área da saúde já permitem que isso seja feito. Então, a gente tem os microscópios de alta resolução para os cursos de biológicas, os modelos de anatomia em 3D, onde você permite uma visão e, às vezes, até uma acurácia melhor do que aquela que a gente teria se a gente estivesse no ambiente físico, porque, de modo geral, você tem uma limitação ali por número de alunos, espaços, né? Então, quando você trata o individual, as tecnologias 3D ajudam muito nesse sentido. Então, a instituição ela tem evoluído muito, principalmente nesse eixo que segue aí os cursos de biológicas e os cursos de saúde. Isso já vem sendo praticado. Isso tanto no presencial quanto no EAD. Hoje a gente tem também, e aí graças a um regulatório que permitiu que isso acontecesse, a gente já tem um leque muito mais amplo de oferta nos cursos à distância que há 5, 10 anos atrás era inviável, que são os cursos de enfermagem, de fisioterapia, os cursos de nutrição, uma educação física bacharelado, né?
Até pouco tempo atrás, a gente não imaginava a ocorrência desses cursos numa modalidade à distância. Mas é possível exatamente porque o componente teórico, aquilo que é passível de aprendizado sem a interação e sem a presencialidade, ele é feito no formato EAD. Tudo aquilo que exige a prática, ele é feito em laboratório. Então, a gente tem cursos, inclusive, onde a carga horária prática, a presencialidade do aluno, mesmo sendo EAD, ela é maior do que o componente à distância. Acho que ficou claro, né? Em um curso EAD, a gente tem, em algumas ocasiões, o componente prático com uma carga horária superior ao componente teórico. Então, essa questão da presencialidade ou aquilo que diminuía de alguma forma o EAD, ele está caindo por terra, né? E, de fato, a gente consegue operacionalizar isso. Com alguns limites agora em termos de isolamento social, mas ainda assim, principalmente agora a partir da medida 544, né, a portaria 544 do governo federal, a gente vai precisar se adaptar ainda mais para não parar o calendário acadêmico até o final do ano, já que a diretriz ou a orientação máxima é de que a gente continue aí em sistema de suspensão das aulas presenciais. Olha, gostei muito do que você falou e fiquei muito impressionado, né? Eu lembrei aqui daqueles filmes de ficção científica. Há uns tempos atrás eu li que você poderia... Tem aquelas projeções que fazem a pessoa aparecer na sua frente, aquilo ali é uma realidade, uma projeção, né? Uma imagem real, mas a interação virtual. E chegar ao ponto de dizer que, em algumas situações, iam tentar promover um ambiente virtual tão realista que você sentiria odores do ambiente, né? Mas isso é uma coisa. Mas vocês já estão aproximando muito disso aí. Eu quero passar a palavra ao meu amigo Ronald, porque ele também interage com você e conhece as coisas. Ele também é do setor da área de educação, embora seja engenheiro, mas ele está ligado aqui ao PIO 12, o curso técnico aqui da fundação aqui da casa. Então, o Ronald, fica à vontade aí para fazer as suas colocações. Simone, eu gostei muito de uma palavra que você usou durante o seu comentário, que foi a palavra híbrido. Eu achei interessante porque isso vem muito de uma forma que eu penso em relação ao ensino à distância, que é o seguinte: quando um professor ele entra numa sala de aula, depois de ter passado um dia inteiro trabalhando, dando aula em várias turmas ou várias instituições, e ele chega às, 9 horas da noite dentro de uma sala de aula de uma faculdade, e ele vai dar uma aula, que ele já deu aquela aula durante o dia, 4, 5 vezes, e ele chega para essa turma e começa a dar aula, eu tenho certeza que ali ele não está dando a melhor aula da vida dele. Muito conteúdo vai ficar prejudicado em relação ao cansaço que ele vai estar, né? Ele não vai conseguir fazer daquilo ali a melhor aula possível para aquela turma. E eu acho que isso perde muito no aprendizado. O ensino à distância, eu acho interessante porque você consegue fazer a gravação de uma aula, que é a melhor aula que aquele professor conseguiu dar. Ali ele consegue abordar todo o conteúdo e aquela aula é gravada e depois ela é passada para os alunos. Eu acho que a grande dificuldade para as turmas é exatamente você assistir a aula e as dúvidas surgirem e não ter a interação. Talvez um sistema híbrido em que você consiga ter essa interação entre alunos, professores, em que você assiste um conteúdo e depois se debata sobre esse conteúdo, se aprofunde sobre aquele conteúdo, eu acho que é o ideal, porque aí você consegue o melhor dos dois mundos, né? O melhor do presencial e o melhor da distância. E um outro detalhe também é que isso faz com que a instituição, a faculdade, a universidade, ela consiga expandir os seus horizontes, porque você não precisa de uma estrutura imensa de salas de aula para ter todos os alunos ali. Você consegue criar uma estrutura talvez de laboratórios, né, uma estrutura de biblioteca, uma estrutura, vamos dizer assim, de interação com os alunos e dentro de um espaço muito reduzido. Isso reduz custo e talvez faça com que a própria instituição amplie os seus horizontes. O que eu quero te perguntar é a respeito do futuro. A gente está vivendo um momento agora de projetar futuro. O que você acha, como você acha que a educação vai se projetar nos próximos anos? Você falou que nós antecipamos etapas, né? Então, a gente antecipou 10 anos de evolução.
Agora, a gente pensaria, então, o que nós estaríamos fazendo daqui a 20 anos, que agora vai se projetar nos próximos 10 anos. Eu queria que você falasse sobre isso, as expectativas do futuro na educação. Olha, eu tenho uma visão muito otimista a respeito do futuro e do momento que a gente está passando agora, a despeito de todas as dificuldades que a gente tem vivenciado, dos gaps que foram potencializados, né, que vieram à tona, todas as dificuldades, as desigualdades. Apesar disso tudo, eu vejo esse momento como um momento muito importante, como eu disse, de disruptura, e foi um momento que permitiu e está permitindo que a gente descubra novas maneiras de fazer coisas novas, né? Então, instituições de ensino, professores e alunos foram lançados de forma compulsória num cenário onde cada um desses três agentes precisou se reinventar. Paralelo a isso, a gente tem um regulatório que também se adaptou, e é claro que tudo que a gente fez fundamentado nesse regulatório. A gente tem um regulatório que também vai precisar evoluir, porque eu entendo que hoje muitas das coisas que a gente faz e que a gente já vem pesquisando, que a gente já vem desenvolvendo, ele vai precisar de um regulatório que seja tão ágil quanto, né? Então, eu vejo que o futuro da educação, a partir desse momento de disrupção que a gente teve agora, quando eu falo que a gente sai de uma educação mais tradicional para uma educação mais tecnológica, eu acho que a gente tem um futuro muito promissor, até porque isso não está acontecendo de forma exclusiva no ensino superior, que já é o encabeçador desse processo de mudança. Então, quando você vê as escolas do ensino básico, né, do ensino fundamental, engajadas aí em trazer as tecnologias e trazer o conceito do híbrido, em mesclar as tecnologias de informação e comunicação, aqueles modelos tradicionais que a gente tem de ensino, a gente, só de olhar esse segmento, a gente já percebe que vamos ter uma evolução. Por quê? Esses alunos hoje da educação fundamental e do ensino médio que estão passando por essa experiência, eles não vão mais querer chegar numa faculdade e sentar e ficar 3, 4 horas escutando um professor falar um determinado assunto que está disponível em todos os canais possíveis. Então, ele vai querer um modelo diferente, né? Ele mais do que a gente já tenta colocar, mais do que nunca, esse aluno ele vai ser o protagonista do seu desenvolvimento pessoal e profissional. Ele vai ser o foco. E aí ele vai assumir esse papel. E quando o agente, que é o objeto de estudo, né, no nosso caso, ele passa a assumir esse protagonismo, certamente ele vai exigir diferenciais, a adoção de novas tecnologias que vão atender às suas perspectivas como projeto de vida. Então, o futuro da educação, mais do que nunca, ele tende para o ensino à distância. Então, vários estudos já têm mostrado a evolução gradual do ensino à distância no Brasil. Uma pesquisa recente da Associação das Mantenedoras das Instituições de Ensino Superior mostrou que já em 2022 o ensino à distância vai superar o ensino presencial em número de matrículas. Então, assim, eu vejo para o futuro da educação e para o futuro do ensino à distância perspectivas muito boas, que se a gente souber aproveitar esse momento de disruptura, esse momento onde até os aspectos regulatórios que geralmente travam, né, esse processo de desenvolvimento, eles são mais lentos, é claro, por circunstâncias N, mas por demandarem aí uma estrutura mais complexa para se desenvolver, eles que costumam nos prender mais, já estão se modernizando, então eu vejo um futuro muito promissor. E aí, quando a gente fala do que vai acontecer na prática, né? Um pouco a gente já tem percebido. A gente tem inteligência artificial assumindo muitas frentes desse nosso modelo educacional. Então, hoje a gente tem um modelo acadêmico. Quando você comentou, Ronald, sobre essa questão da interação do aluno com o tutor ou com o professor dentro desse espectro do acadêmico. A gente já tem isso de forma intensificada, então a gente tem inteligência
artificial em alguns momentos, a gente tem o próprio tutor, quando é o caso do semipresencial, a gente tem os chatbots, né, de atendimento aos alunos para esclarecimento de dúvidas. A gente vai ter um uso cada vez maior da inteligência artificial nas trilhas de aprendizagem de forma individualizada do aluno, em função de cada um ter um nível de aprendizado diferenciado. Então, existe um universo de possibilidades que a gente agora tem que aproveitar. É o momento exato de incorporar isso tudo e testar essas novas possibilidades para a gente, de fato, fazer uma educação diferenciada. E para todos, né? E para todos, porque quando a gente fala de ensino à distância, a gente está falando de uma modalidade de ensino que traz um valor de mensalidade mais barato, que permite flexibilidade e autonomia para quem está estudar em lugares diversos, em horários diversos, que vai exigir desse aluno uma disciplina, uma autonomia, uma autogestão. Então, a gente está falando de um projeto onde você vai potencializar aí todas aquelas características que o cidadão precisa. É um projeto muito bonito. Eu acredito muito que a gente deve ter uma evolução tão grande quanto a que a gente passou nos últimos 20, 30 anos em termos de evolução da educação. Perfeito. Você já respondeu em parte aí uma colocação que eu ia fazer aqui a respeito do aluno, da maioria dos alunos, vamos dizer, pelo menos em termos de Brasil, plantel de alunos possíveis, né, de vários níveis, inclusive, não apenas no nível universitário, que as pessoas não teriam necessariamente um computador para fazer esse estudo, inclusive com técnicas mais sofisticadas, porque vocês estão mais lá na frente. Mas nós conversamos em off e você já respondeu mais ou menos. À medida que as ideias vão crescendo, a tecnologia também vai acompanhando. E se a tecnologia acompanha, ela vai tentar retirar da nossa sociedade a famosa exclusão. Então, se um aluno chegou à capacidade de estar numa faculdade Pitágoras, ele vai estar também apto a comprar um computador, um celular e conseguir acompanhar. Então, como você já respondeu aí para mim, nós estamos caminhando para o final do programa, eu queria só que você falasse para o nosso público aqui, eu notei que quais são as habilidades que uma pessoa tem que ter, já que isso aí vai ser o nosso futuro, né? Já é o nosso futuro, está caminhando para ser o nosso futuro no ensino médio, no ensino fundamental, apesar de que o ensino fundamental e médio precisam muito dessa interação, criança, o carinho, o olhar e tudo tal, mas ele vai ter uma boa parte EAD também, onde os pais, inclusive, vão poder participar em casa no momento em que eles tiverem tempo. Quer dizer, o EAD realmente é a vocação do futuro, porque esse negócio de ficar o filho fica todo o dia inteiro na escola, ele está o dia inteiro apartado do pai ou da mãe. A hora que ele estiver em casa, se você tiver um EAD, o pai vai poder estar participando no momento em que ele, pai, pode participar. Então, isso vai aumentar a interação pai-filho e vai aumentar a interação pai-filho-escola. Então, as perspectivas para o futuro são geniais. Agora, o camarada para fazer um EAD, eu sei porque eu já fiz, e o Ronald já deve ter feito também, e você mesma deve ter feito, você precisa de alguma capacidade, não é isso? Você precisa de organização, disciplina, foco e tal. Fala um pouquinho sobre isso aí, só para dar uma dica para o cara falar assim, pô, eu vou fazer porque eu tenho todas essas habilidades. Essa pergunta ela é ótima, né? Porque ao mesmo tempo que a gente disse que o EAD ele está disponível para todos em termos de acesso, ele está acessível para todos. A gente tem na outra ponta o fato de o EAD não ser para qualquer um, né? É exatamente essa questão de déficit de atenção. Déficit de atenção não dá. O aluno que se dispõe, né, a fazer um curso EAD, ele precisa entrar nesse universo sabendo de algumas premissas básicas, que são essas habilidades que a gente costuma apontar aí. Além da questão da disciplina, né, que envolve aí uma autogestão do tempo, do seu ritmo de estudo, né, a adequação de um local, de um horário para esse estudo, e aí a flexibilidade é interessante, mas a gente tem ainda a questão da necessidade mínima de uma compreensão de leitura e interpretação de texto. A gente precisa que esse aluno tenha também
a competência ou a habilidade de se relacionar, ainda que virtualmente, seja com o tutor, seja com colegas, porque mesmo que seja um ensino baseado na modalidade à distância, existem etapas, e isso é obrigatoriedade, de atividades que são cumpridas em grupos. Então, esse interrelacionamento ele acontece também no ensino à distância. Então, e assim, por último, mas não menos importante, eu acho que o aluno ele precisa entender qual é o seu propósito, seja pessoal ou profissional, e como é que a educação, a escolha desse curso e dessa modalidade se encaixa nesse projeto. Porque a partir do momento que o indivíduo entende o impacto que essa iniciativa, né, que essa decisão vai trazer para o seu futuro, para a sua carreira, e para a satisfação desse seu propósito, tudo fica mais simples. A dinâmica do estudo ela é facilitada, a obrigatoriedade do cumprimento de horários, de metas, de prazos, ela vai fluir de uma forma mais tranquila. Então, eu acredito que essa visão do propósito e de como o ensino à distância vai ser inserido nesse propósito vai fazer toda a diferença. E aí a gente, no nosso projeto pedagógico, a gente sempre tenta trazer esses esclarecimentos desde o primeiro dia de aula, né? Então, a gente vem colocando essas questões e doutrinando, mostrando para o aluno qual é a importância disso, os caminhos para ele conseguir tornar essa rotina um hábito. E a partir daí, se o aluno consegue engatar a segunda marcha, ele tem um sucesso total na conclusão do curso. Beleza. Olha, a gente está caminhando para o final do programa. Eu gostei muito da sua apresentação. Você tem uma fala muito fluida e muito boa para o nosso programa aqui. Você foi extremamente esclarecedora. Então, eu vou pedir as considerações finais do Ronald, se ele quiser falar mais alguma coisa, a sua consideração final para a gente poder finalizar aqui a nossa transmissão. Ok? Ronald, sua vez. Eu achei muito proveitoso esse bate-papo, exatamente porque esclarece uma série de dúvidas em relação ao ensino à distância. Muito bacana, parabéns. Simone, as suas considerações finais para eu poder fechar o programa, sim. Ok. Mais uma vez eu que agradeço aí a oportunidade, é um tema que traz uma satisfação muito grande de trabalhar, porque é a minha vida, né? Então, 16 anos não é um tempinho, então eu vivo a educação no dia a dia e eu acho que, de fato, é um tema que a gente tem que trazer para o debate, porque é através da educação que a gente vai conseguir muitas mudanças na nossa sociedade, em todos os níveis, né? E eu fico muito feliz de ver todas as transformações pelas quais a gente está passando. Como eu disse, são momentos bastante difíceis, desafiadores, mas que em todas essas dificuldades a gente percebe um significado muito grande do aprendizado, como a gente é capaz de evoluir, como a gente é capaz de romper barreiras. E eu tenho visto um esforço muito grande de todas as instituições, não só do ensino superior, mas também dos níveis básicos de educação, um esforço muito grande no sentido da gente não deixar que 2020 seja um ano perdido para a educação. E aí a gente vê uma mobilização grande das escolas, dos pais, dos próprios alunos, muitos inclusive que antes questionavam, né, esse modelo, esse formato, mas a hora que viram, não, vai ser assim e precisa ser assim, porque senão eu vou ficar para trás, aderiram. Então, é um momento muito bonito. Eu acho que é um momento de união e que a gente, nos limites ali das nossas condições, a gente tem feito um trabalho muito grande. Então, eu tenho visto um compromisso muito grande das instituições, e o nosso não é diferente, claro, em garantir que todos os alunos consigam acompanhar esse processo, garantir a qualidade de trabalho para os nossos professores e garantir, sobretudo, o aprendizado dentro desse contexto, porque além de todo aquele conteúdo teórico, né, do arcabouço, que já faz parte do nosso conteúdo curricular, a gente tem tido também uma preocupação com a saúde mental, o equilíbrio emocional dos nossos alunos e professores, que é um fator que indiscutivelmente vai fazer toda a diferença no resultado final. Então, a gente caminha aqui para o encerramento de um semestre letivo, que eu achei que foi o precursor aí de como será o segundo semestre.
imagino que o segundo semestre agora a gente já vai ter um know-how um pouquinho melhor e que a gente vai ter mais sucesso ainda. Então, eu agradeço aí mais uma vez a oportunidade. Eu acho que a gente está no caminho certo e vamos conversar mais sobre educação. Eu acho que vale a pena. Vamos sim. Obrigada. O Simone, você está me lembrando uma apresentadora do Jornal da Globo, entendeu? Eu acho que você pode fazer isso. Você fala bem, você se coloca bem, você está bem colocada na Câmara, você tem futuro. Bom, futuro você já é. O que eu quero dizer é o seguinte, né? E a gente está aqui trabalhando junto, e nós, o Ronald, sempre pensando em ideias diferentes, eu também, e você, estou vendo, a gente tem uma sensação de que nós estamos esculpindo o futuro, né? É como se a gente estivesse fazendo uma construção, colocando tijolinhos, né? Ou fazendo uma obra de arte, esculpindo essa obra, nós estamos pintando um mundo novo, né? E você falou isso conosco com tanta propriedade, eu estou fazendo um elogio pessoal a você. Você falou isso com tanta propriedade que eu faço questão que você venha aqui sempre, porque é muito interessante a maneira como você discorreu. Você conseguiu falar muita coisa em pouco espaço de tempo, né, Ronald? E ela fala com calma. Isso é que é o complicado da situação, né? Você fala com muita calma, né? Você vai longe, né? Você já está longe, vai mais longe ainda. Eu te agradeço a sua presença, essa sua capacidade de contribuir, de construir o futuro, de contribuir conosco aqui, a brilhantar aqui o nosso programa. O Mesa de Debate, eu não me canso de falar, é um programa para a cidade de Juiz de Fora, é um programa que sempre traz as informações para melhorar a cidade. Ele sempre teve essa vocação e eu tenho um carinho especial por ele e você hoje nos presenteou. Eu agradeço a sua presença, a presença da sua instituição, espero que a gente consiga jogar isso aí na mídia para muitas pessoas verem e ouvirem as maravilhas que você falou até aqui conosco, ok? Te agradeço a presença do Ronald, agradeço a presença do nosso espectador e o nosso ouvinte aqui da FM Prêmio. Eu estou muito feliz hoje de entregar para vocês esse programa completo, redondinho e muito bem falado pela nossa comandante Simone, ok? Muito obrigado e até o próximo Mesa de Debates.